E aqui é a história sobre o centurião de Cafarnaum. Esse centurião, ele era um oficial romano. Então você já vê, era um oficial romano. Naquela época, o povo de Israel estava sendo escravizado por Roma. E ali, quem mandava não só em Israel, mas praticamente no mundo, era a maior potência, era Roma. E um centurião, ele conseguiu enxergar a grandeza de Deus. Ele conseguiu enxergar a grandeza de Jesus, né? Naquela época, e falar assim, esse homem, ele é um homem de Deus mesmo. E ele foi buscar um refúgio, né? Esse servo aqui que a Bíblia fala, era um escravo. O que encantou Jesus foi esse ato dele de, vamos dizer assim, que de amor mesmo. Porque foi um ato que talvez só Jesus teria. Dificilmente. Você, por exemplo, se você hoje trabalha, trabalha em alguma empresa, ou você tem algum negócio próprio, você sabe que se você tem um funcionário, esse servo aqui era um funcionário praticamente. Jesus ajudou prostitutas, Jesus ajudou pessoas que plantaram aquilo que estavam colhendo. Então esse homem, ele conseguiu enxergar dessa forma e Jesus se admirou isso com ele. E o que ele fala? Como estava esse servo? É um servo que estava em casa, em algumas versões fala deitado, cansado. Então vamos usar a palavra cansado. Estava paralisado, ou seja, quando você está cansado, você não quer fazer nada, você não consegue ter uma iniciativa para fazer nada. E o que significa essa palavra aqui, atormentado? Quantas vezes, né, o emocional, e nós somos cristãos, a gente sabe que também não é só o emocional, é o espiritual, o inimigo ele usa disso, para tentar nos atingir. E de uma certa forma você fica atormentado como? Com dúvida, com medo, sem vontade de fazer inúmeras coisas que talvez antes você faria. E aqui, por que esse centurião, existe um porquê? Por que esse centurião ele foi atrás de procurar uma solução para esse servo? Porque aqui a Bíblia fala que esse servo ele não era assim, ele estava assim. Então o centurião ele sabia quem era esse servo. Eu acredito que esse servo talvez seja um dos melhores da casa. Eu, por exemplo, se eu tenho um funcionário que às vezes não faz nada, e aí chega com atestado, e aí quando está trabalhando também já não faz direito, aí é uma pessoa que você fala assim, não, aí não adianta eu ficar, não vou insistir em ajudar essa pessoa, porque ela mesmo na hora de me honrar não me honra. Mas agora, tem aquele que ele não é assim. Eu tenho muitas vezes que falo, puxa, tive um acidente esses dias lá na fábrica lá e o menino machucou. Eu falei, não, mas esse menino ele é muito bom. Vai para casa, vou pagar o que aconteceu aí, que você se acidentou, remédio, o que for. Porque é um menino bom. Ele me honra trabalhando, né? Não que, né, não faça isso de graça, mas uma pessoa que está ali, que a gente não precisa estar de olho. Mas a pessoa está fazendo, está entregando ali. Então esse servo, ele provavelmente não era essa pessoa cansada, não era essa pessoa paralisada, não era essa pessoa que estava, sabe, aquele pensamento de dúvida, de não sou mais capaz, o que eu estou fazendo na minha vida? Ele era uma pessoa que se encontrava naquela situação. E assim, meu irmão, aqui a palavra de Deus, ela mostra que estar na igreja não te adianta nada. Aquela frase, né, a igreja sou eu, ela é bem difícil de defender essa palavra, né? Porque quem fala dessa palavra, ela vai falar sobre você não precisar de uma igreja exatamente para ter um contato com Cristo, mas você tem que estar no corpo de Cristo, que é a igreja. Então você tem que entender que você pode ter um rim perfeito. Se você tirar ele do teu corpo, em poucas horas ele morre. Isso são as pessoas hoje que não estão dentro de uma igreja. São pessoas que, não, eu tenho a minha vida com Deus, eu tenho aquilo. Mas assim, meu irmão, você fora do corpo, você se esfria e você nem percebe. E isso muitas vezes te leva a uma morte na sua fé. Uma morte espiritual, a gente diz. De você, muitas vezes, aquilo que você sentia rápido, o Espírito Santo falando na tua vida, te dando uma direção, começa a demorar mais, começa a não vir mais.
A Bíblia ela fala que Jesus ele nunca declarou nada de ruim na vida de ninguém aqui nessa terra. Nem das piores pessoas. Nem de Judas, nem de Pedro que o traiu, de ninguém. A única coisa que ele amaldiçoou foi uma figueira. Que de longe, ele olhou, ele falou, meu, eu tô com uma fome, eu vou ali, olha que árvore maravilhosa. E aí quando ele chega nessa árvore, só tem folha linda, a estrutura maravilhosa, mas fruto não tinha. Então assim, estar na igreja, meu irmão, você corre um grande risco de dentro da igreja Deus te cortar. Por que Jesus manda cortar aquela figueira? Porque aquela figueira aparentava ser boa, mas não era. Isso muitas vezes somos nós, aparentando, tentando mostrar um cristianismo, porque hoje as igrejas modernas, né, agora muitas dessas neopentecostais, igreja que tem até um avivamento assim, né? Você vê um louvor mais agitado, uma igreja mais avivada, assim, igual a gente. Mas muitas assim, você fala, meu, não está pregando a verdade, não está confrontando as pessoas com o que é certo, com o que é errado. E por que está, muitas vezes, né, vindo na boca das pessoas, assim que, né, hoje as igrejas estão se perdendo, estão mesmo. Porque está nascendo um monte de gente querendo ser essa figueira. Só que a figueira verdadeira, meu irmão, ela tem fruto. Sem fruto, meu irmão, sem fruto você ofende o cristianismo. Se você não tiver fruto, sem fruto você ofende a Deus. Você quer mostrar para as pessoas que você é de Deus, mas quem te vê lá fora sabe que você não é. Sabe aquela pessoa que fala assim, eu não acho que é certo falar palavrão. Beleza, vai lá fora, começa a falar palavrão perto de um não cristão, depois fala que você é crente. Automaticamente, ele vai falar, mas você não é cristão? Mas que você fala palavrão? Automaticamente é assim. Não precisa estar na Bíblia isso. As pessoas já têm um certo padrão de como é um cristão verdadeiro. É lógico que hoje, para você ser um cristão verdadeiro, antigamente você tinha que estar de terno. Antigamente as mulheres tinham que estar de saia. Não lembra a irmãzinha do coque? Você tinha que ser daquele jeito. Hoje a gente aprende e fala, glória a Deus. Isso é mais uma tradição que não tem problema nenhum. Igrejas que levam isso dessa forma. Mas que isso não é porque hoje que você não pode usar, a irmã não está usando uma saia até embaixo, que ela pode usar então uma mini saia para vir para a igreja. De uma certa forma aquilo que você se mostra, aquilo que você é lá fora, na tua casa, essa é a pessoa que você é. Aqui dentro é muito fácil. A gente dá a paz do Senhor, é muito fácil. Então assim, Jesus, o que ele nos ensina dessa, né, olhando para essa palavra aqui? Que Jesus, meu irmão, se você não tiver fruto, ele vai te cortar. Sabe o que é cortar? Não é te matar. Cortar é assim. Você quer viver dessa forma? Então viva. Você quer viver sem depender de mim? Viva. Você quer começar a tomar agora as suas decisões sem orar antes? Faça. Tá bom, as consequências é você que vai arcar. Sabe, é muito triste assim, em 3 meses, praticamente, 3 casais amigos meus se separaram. Mas tipo assim, aquela separação que você não tem volta. Para voltar, alguém vai ter que morrer, a personalidade vai ter que nascer de novo. Porque envolve traição, envolve um monte de coisa. E aí são pessoas que vêm para a igreja para ouvir uma palavra, vêm para a igreja para adorar a Deus, agradecer a Deus, pedir perdão, mas na hora que é para tomar uma decisão, não consulta a Deus. Então essa pessoa, o que ela está falando para Deus? Assim, Deus, eu não estou nem aí com meus frutos. Eu não estou nem aí se o evangelho fala que pode, não pode, eu não quero nem saber. Aí Deus fala assim, então tá bom, vive sua vida aí, meu. Teve uma situação dentro da empresa, de uma moça, que ela tinha engravidado, isso faz um tempo. E aí vieram falar para mim assim, a situação de vida dela era que se ela contasse para os pais dela que ela estava grávida, a mãe ia expulsar de casa, porque fez isso com a irmã.
Se ela contasse pro rapaz, a gente não sabia como é que ia ser. Era tipo assim, ó, ela era atleta. Ela ia perder talvez o suporte que ela tinha, todo o planejamento de vida que ela tinha. Automaticamente, o melhor conselho humano que eu poderia dar é falar, tira para a vida dela. Só que a minha resposta foi assim, ó, quem dá a vida é Deus. O ser humano só tem relação. Quem dá a vida, quem gera a vida numa pessoa é Deus. É só Deus que pode fazer isso. O Espírito que a Bíblia fala, você é corpo, alma e Espírito. Você não é o Espírito Santo, você carrega o Espírito Santo. Você tem o Espírito de vida. Então assim, meu irmão, se você está vivo hoje, é porque Deus quer. A Bíblia fala assim, ó, se há fôlego, então ainda há esperança. Então se você está de pé hoje, ainda há esperança. Há esperança de você colocar, de Deus colocar tudo no lugar ainda. Só que você precisa entender assim, por que Deus ainda insiste em você? Talvez você chegou aqui hoje, não sei se você é de outro ministério, está aqui a primeira vez numa igreja, não sei. Por que Deus ainda insiste em você? É porque você ainda está dentro da casa. Você é esse servo dentro da casa. Porque eu já tive funcionário que ele estava mal, teve um lá recente, bom garoto, falei, ele vai dar certo. Ele não apareceu mais. A mensagem que ele mandou assim, eu estava me sentindo perturbado, porque lá nós somos cristãos e tudo mais, eu não sei se ele era de outra religião, e ele estava se sentindo perturbado, ele não voltou, e eu estava assim, se o problema dele era isso, era só ele ter me falado que a gente orava, não era problema. Então assim, quem está dentro da casa, dá pra gente ajudar, quem está fora, nem sei como ele está hoje. Então Deus insiste em você ainda, porque talvez você ainda não morreu na fé. Você só se encontra hoje paralisado, cansado. Pessoas cansadas, meu irmão. A única conselho que a gente tem para te dar é assim, não larga a espada. Se você largar a espada, meu irmão, a última ministração que eu dei aqui foi sobre você não sair da guerra. Não sai da guerra, irmão. Davi, quando ele decidiu descansar, porque ele estava cansado, irmão. Deus não garante a gente no terraço sem fazer nada, irmão. Ele garante a gente na guerra. E por causa desse dia, o diabo arrasou a vida dele. Foram 4 filhos que ele trouxe uma destruição terrível para a casa dele. Mas a Bíblia fala que quando Davi voltou para a guerra, Deus voltou a estar com ele. Ele se encontrou na guerra cansado. Um gigante, Esbibinob, se eu não me engano é esse nome, foi tentar matar ele, estava cansado. Imagina ele cansado, deitado no chão, com Deus. Agora é só se o Senhor... Um exército se levantou, Abisai se levanta e mata o gigante. Sabe o que Deus mostra? Você pode estar cansado, irmão. Se você estiver na guerra, eu levanto 1, 2, 3 ao teu lado. Mas morrer, você não morre. Morrer, você não morre. Se você estiver onde Deus sonha em te ver, morrer, você não morre. Mas quem é você hoje, meu irmão? Você é esse centurião forte, que está fazendo a obra, que está buscando. Continue assim, meu irmão. Ou você é esse servo, que está cansado. Nós precisamos entender que o nosso chamado é muito maior do que a nossa revolta com o mundo, a nossa revolta com o governo, a nossa revolta com a tua liderança que te frustrou, com a tua revolta com o relacionamento que você teve. O teu chamado, o propósito que Deus tem para a tua vida, ele é maior que você. Ele é maior porque envolve outras pessoas. Você pode muito bem viver uma vida, talvez, não que Deus tenha isso para você, porque Deus não tem para ninguém isso, irmão. Mas você pode viver uma vida desgraçada nessa terra, irmão. Doente, com enfermidade, com problema. Mas você fala assim, não vou sair da presença de Deus, vou continuar lutando. E você chegar no céu e falar assim, Deus, olha, eu tô quebrado. Deus fala assim, tá bom, aqui não tem mais isso. Aqui você já é curado, aqui você já é alegre, aqui você é feliz. O problema, meu irmão,
é você não fazer nada disso e chegar no céu devendo. Chega para Deus devendo, meu irmão. Que a balança, a Bíblia fala no juízo final, vai pesar mais de um outro lado. E se não for do lado de Jesus, meu irmão, você pode ser a pessoa mais boazinha da terra. É assim que funciona. Então, pregando outra coisa para você, meu irmão, é mentira. Porque a Bíblia não fala que tudo vai ser as mil maravilhas, que você vai para o céu do jeito que você está, com a vida que você leva. Não. O cristianismo é renunciar mesmo. O cristianismo, às vezes você vai ter que lutar. Deus, mas a minha casa está destruída. Continua com a tua casa desse jeito, mas continua. Porque talvez você está pagando por uma escolha que as pessoas hoje oram, pede a Deus para comprar um carro, comprar uma casa, mas não pede a Deus uma direção se é para casar com essa pessoa. Não pede a Deus se é para eu entrar nesse emprego. Não pergunta a Deus, Deus, é esse ministério que o Senhor quer que eu faça tua obra? Ou eu estou aqui porque me abraçaram, me empurraram? É uma igreja que quer quantidade, não quer nem saber quem está entrando, quer volume, quer dízimo. Então, nós precisamos ser bem conscientes daquilo que a gente está fazendo, para depois a gente não colocar isso na conta de Deus. Porque senão você pode vir nos 35 milagres, meu irmão, e não viver nada. Porque a escolha que você fez na tua vida, você vai ter que dobrar muito o joelho no chão. Não adianta você se meter numa dívida e depois vir aqui fazer campanha do milagre, porque é um milagre que Deus ele não pode ir contra os princípios dele. Tem coisa que Deus faz na nossa vida, mas são coisas que foram involuntárias, aconteceram. Mas quando são coisas assim que Deus ele vai falar assim, filho, você pediu, você fez isso, você decidiu fazer isso. Se eu fizer algo contra agora, eu vou estar rompendo um princípio. Eu vou estar quebrando algo que Deus não pode fazer. Deus, meu filho está me dando problema. Tá bom, vou matar seu filho então. É assim que resolve o problema? Deus fala, não posso. É um princípio que eu não posso quebrar. Eu não posso resolver para você. Deus, meu casamento está assim. Então, mas quem casou foi você. Foi você que casou. Deus, na minha empresa eu estou assim. Mas foi você que orou, que falou, não, Deus falou comigo. Então, se Deus falou com você, meu irmão, você tem que estar convicto que foi Deus. Ou se não se assume e fala, Deus, então não foi o Senhor que falou comigo. Porque tudo mostra e comprova que não foi, então me perdoa. Começa assim, primeiro com perdão. E aí Deus começa a estruturar aquilo que nós precisamos fazer na nossa vida. Sabe, a gente hoje, inclusive eu vou falar muitas coisas nesse culto dos homens aí que a gente vai fazer, e vai ser muito bens. Mas as pessoas hoje vivem uma vida assim, se elas entendessem o poder de pedir perdão a Deus e se arrepender verdadeiramente, ela entender que... Por que o cristianismo nós falamos assim, ó, meu, você que é homem, meu, não se envolve com pornografia. Você que é homem, não está casado ainda, não se envolve com fornicação. É o sexo fora do casamento. Sabe por que a gente pega tão pesado com isso? Fala, meu, não se envolve com isso. Procura uma ajuda, por quê? Porque existe um espírito de perversão sexual que é ele que age nessa área. E sabe o que acontece? Quando você abre uma porta dessa na tua vida, você vai levar ele pro resto da tua vida. Não é você casar que você vai estar resolvendo os teus problemas, meu irmão. Se você não se arrependeu ainda, você corre um grande risco de ser casado e depois ser um adúltero. Porque você ainda continua dando legalidade para esse espírito. Ele não saiu da sua vida. Você só mudou agora que você estava numa aliança nessa mão e agora está na outra. O diabo é só isso. Então tem certas coisas que nós precisamos largar. Talvez você hoje, por tantas decisões, talvez até erradas, hoje você se encontra numa posição que você fala assim, Deus, agora é só o Senhor. Então agora deixa o Senhor agir. Então agora confia realmente no Senhor. Seja realmente direcionado por Deus. Porque Deus, Ele é Deus para fazer. Esse
Esse servo, ele estava paralisado, estava deitado, cansado. E assim, tem muitos cristãos, meu irmão, que se encontram nessa posição. Mas é até tranquilo quando você encontra um cristão que ele é só incrédulo. Puxa assim, não acredito mais que Deus vai fazer isso na minha vida. A pessoa está desanimada. A pessoa, sabe, está com medo de tentar de novo. Puxa, ó, vim na igreja hoje, mas, a última vez que eu saí da igreja, olha, nossa, o diabo me bateu, usou até um anjo lá para falar mal de mim. Às vezes você chegou num cenário assim, meu irmão. É normal, não tem problema. O problema, meu irmão, é crente arrogante, mano. Crente soberbo. Crente que não sabe sentar na cadeira e falar, Deus, faz em mim de novo. Vamos começar tudo de novo, Deus. Vamos começar tudo de novo. Só que tem um pior ainda, irmão. É o crente indiferente. Talvez esse servo era um crente indiferente. O crente indiferente é aquele que está do lado de uma pessoa e a pessoa está aqui adorando a Deus, chorando, sentindo a presença, sendo batizado com o Espírito Santo, falando em línguas, e o cara não está sentindo nada. E o cara entra na igreja e ele só veio aqui ouvir uma palestra, praticamente. E ele vai embora igual. Ele não está mais leve, ele não está mais... Deus, olha, Deus, amanhã eu vou fazer isso, já entendi o que eu tenho que fazer na minha vida, é isso, é assim, recebi esse direcionamento, vim procurar uma resposta, ouvir, porque o Senhor é o mais interessado em te dar as respostas que você quer ouvir. Então, o pior é esse. É o indiferente, que nada mais faz a diferença para ele. É aquele cristão que muitas vezes já... A presença de Deus e nada, para ele é a mesma coisa. Eu já tive um amigo que ele falava pra mim que fala assim, sabe o batismo no Espírito Santo? Que a gente já recebia na igreja e tal? Ir pra balada e usar uma bala e não sei o que, é igualzinho. Eu falei... Aí você já sai, né? Que dá umas porradas na cara, né? Da pessoa pra ver se acorda. Então assim, meu irmão. Talvez você esteja cansado. Nós, pastores, a gente se reúne e fala, a gente tá com um problema em tal área. Estão com problema nos obreiros. Deus, envia obreiros, Deus, para tua casa. E Deus está assim, não, eu enviei já. Tem uns 15 lá dentro. É que eles estão tudo cansados, não quer fazer mais nada. Quer ficar lá no lugarzinho deles mesmo. Não... Eu já enviei. Deus, ele sabe a necessidade da casa dele. Você não sabe se na tua casa tem arroz? Quem tem arroz em casa? Tem certeza que tem arroz em casa? Levanta a mão. Tem certeza? Então, você sabe a necessidade da tua casa. Deus, ele sabe a necessidade da casa dele. O problema é quem está dentro de casa que muitas vezes não quer. Sabe o filho que não lava a louça? Que a mãe está, meu Deus, muda minha casa, me dá mais um filho então bom. Não, mas já tem um filho lá, mas é que aquele não quer fazer. Aquele está satisfeito daquele jeito. Meu irmão, nós nunca pregamos tanto do fim dos últimos tempos como estamos pregando agora. É muita coisa acontecendo. Se eu não me engano, acho que foi nessa última célula que eu falei que existe uma palavra na Bíblia, João fala em Apocalipse, que ele teve uma visão sobre o fim dos tempos, em que o mundo estava sendo, como é que fala? O mundo estava sendo destruído, e ele via como gafanhotos no céu. Se você começar a interpretar essa palavra, na época, pensa, irmão, isso há 2000 anos atrás, se você começar a interpretar muita coisa que ele falava ali, é muita coisa que acontece hoje, porque hoje os armamentos são através de drone, são através de helicópteros. É assim que funciona o mundo hoje. O livro de Apocalipse nunca começou a estar tão escrito assim, tão sendo vivido, como está sendo vivido ultimamente. Porque antigamente a palavra que a gente usava era assim, e paz e se levantarão contra os filhos. Isso aí já acontece já desde... E filhos se levantarão contra os pais. E não sei o quê. E haverá fome na terra. Irmão, quanto tempo você não sabe que a África, as pessoas lá passam fome? Só que tem coisas agora muito mais explícitas. Muito mais assim, quando chegar nessa fase, é que vai faltar tanto tempo para isso. É tipo assim que está escrito. Eu falo isso porque nós seguimos alguns pastores que são muito estudados na palavra a respeito disso. Então, assim, são coisas que hoje estão acontecendo, que Deus está falando assim, eu estou te dando uma chance ainda. Porque realmente, Kaique,
Mas se Jesus não voltar agora, é verdade, ele pode voltar daqui uns 100 anos. Mas ele pode voltar para você amanhã. E se Deus resolver te levar? E se Deus resolver fazer algo e falar assim, meu, ó, esse daqui, vou levar. Você não sabe, a gente não sabe o nosso dia de amanhã. Então, quais os problemas do servo em não obedecer ao centurião? Ou seja, o servo estava em casa, vamos se dizer que sendo pago para isso, só que pela situação que ele está, não está obedecendo. Ô, rapaz, ó, preciso que você limpa isso, preciso que você faça aquilo. Ele não está fazendo isso. Quais são os prejuízos? Os prejuízos é o quê? Se o cara era jardineiro, o jardim vai crescer. Se o cara ele tem que fazer a colheita vai estragar. O animal ali vai amassar fome. Começa a dar um monte de problema. Qual é o problema de hoje você não se mover como esse servo? É mais ou menos assim, ó. Há muitos anos atrás, eu acho que hoje eu tô com 30, então uns 15 anos atrás. Eu sei que isso aí era coisa de 1 ano antes de eu namorar com a minha esposa, que hoje eu sou casado com ela. Eu andava com 4 amigos meus. Inclusive, eles são todos amigos meus até hoje. E nós andávamos juntos. Eles eram mais velhos que eu era o termômetro deles, porque eles eram tudo muito mais querendo ir pro mundo. E eu era aquele crente bem, sabe? Não tinha coragem para fazer nada de errado. E aí, andando um bom tempo com eles, um belo dia, minha mãe chega assim em casa e fala, ó, Tiago se matou. Se enforcou dentro de casa, um lençol. Não, mas ele recortou o lençol, ele foi tudo, sabe? Foi aquela coisa, chegou e, não, ele recortou o lençol, ele fez tudo, deixou um bilhete. Aí você fala assim, caramba, eu tô todo esse tempo andando com essa pessoa e eu não preguei o amor de Deus para ela. Esses são os problemas que você vai trazer para o evangelho se você continuar sendo esse servo. São pessoas que poderiam... Meu sogro, ele trouxe a melhor explicação que existe no mundo para você ter um combustível para pregar para alguém. É você estar numa estrada e você fala, meu, acabei de voltar de lá porque tem uma ribanceira lá. E você vê alguém vindo e você não fala nada. Você fala assim, essa pessoa vai morrer. E você passa embora e fala, cada um com seus problemas. Quantas pessoas estão passando por você, meu irmão? Porque eu falo assim, meu irmão, às vezes aquele que você precisa ser um instrumento de Deus está do seu lado. Está mais perto do que você imagina. E você precisa ser essa pessoa. Nós precisamos pregar sobre isso. Hoje nós estamos pregando, não é sobre você trazer um milagre para a tua vida financeira. Hoje eu quero trazer sobre você ser esse milagre, de mudar essa situação da tua vida. Por que isso? Você mudando essa situação na tua vida, todas as outras se resolvem. Todo aquele que cuida da casa de Deus, que cuida da obra de Deus, Deus está cuidando da casa, Deus está cuidando do emprego, Deus está cuidando da família, Deus está cuidando do ministério, Deus está cuidando da tua saúde. Então existem certos problemas sérios que talvez você só vai descobrir no céu. Muita coisa você fala, você lembra aquele dia que você se negou a fazer isso? Então olha o que aconteceu. Vou passar o filme aqui para você. É por isso que nós precisamos estar atentos aos ouvidos, os nossos ouvidos, a voz de Deus o tempo todo. Porque talvez você não vai chegar em todo lugar e pregar a palavra de Deus. Mas existem certas situações que talvez você tenha, sabe, negligenciado de... Talvez você já sentiu esse incômodo, meu irmão. De falar, meu, fala de Deus para aquela pessoa. E você fala, meu, não, aqui, olha quanta gente está aqui, olha que... Não vou fazer isso não. E meu irmão, talvez aquilo ali foi a última chance dela. Esse negócio de, irmão, Deus não me usou, né? Deus usa outro. Deus não usou não, para salvar o Tiago. Ele morreu mesmo. Morreu e só se ele teve um encontro com Deus ali nos últimos. Se não, irmão, tá no inferno. E eu faço parte dos culpados, que poderia ter feito a diferença.
Então existem coisas na nossa vida, meu irmão, que assim, nós precisamos pensar em tudo aquilo que Deus tem nos confiado. O milagre, meu irmão, que você veio buscar aqui hoje, é Deus mudar a tua vida espiritual, é Deus tirar essa morte espiritual. Talvez que você tá uma pessoa que muitas vezes, se eu te perguntar qual que é a tua igreja hoje, se você demorar para responder, meu irmão, é que você já está indo em 10. Você ainda está escolhendo, porque, meu irmão, se apega logo num lugar para você começar a exercer logo aquilo que Deus te chamou. Porque o teu chamado, ele vai muito além da tua vida.